Era domingo, dia 23 de outubro de 1952, e a família se preparava para celebrar o batizado do pequeno Sebastião, filho de Antônio Nogueira, e sua esposa Maria das Dores. Ninguém imaginava que aquela tarde de festa se transformaria no episódio mais sangrento da história de Sobradinho. Uma cidade que já conhecia bem o gosto do sangue derramado por questões de honra. A propriedade dos Nogueira ficava no alto de uma colina, cercada por Mandacaru e Xique-Xique, de onde se podia avistar toda a extensão do Vale Seco que se estendia até onde a vista alcançava. A casa principal, construída com tijolos de barro e telhas vermelhas, tinha paredes grossas que mantinham o interior fresco mesmo nos dias mais escaldantes. Ao redor dela, espalhavam-se outras construções menores, onde moravam os filhos casados, os agregados e os trabalhadores da propriedade. Era um pequeno reino familiar, onde a palavra do patriarca, Coronel Joaquim Nogueira, tinha força de lei. O coronel tinha 72 anos e havia construído sua fortuna criando gado e plantando algodão nas terras herdadas do pai. Homem de poucas palavras e muitos gestos, comandava a família com punho firme e não tolerava desrespeito de espécie alguma. Seus 8 filhos homens herdaram não apenas as terras, mas também o temperamento explosivo e o orgulho ferido com facilidade. As 5 filhas, por sua vez, casaram-se com homens da região, ampliando ainda mais a rede de parentesco que se espalhava por várias propriedades vizinhas. Naquela manhã de domingo, desde antes do amanhecer, as mulheres da família trabalhavam na preparação do banquete. No terreiro coberto por uma lona de algodão cru, foram montadas mesas compridas feitas de tábuas apoiadas em cavaletes. Toalhas bordadas cobriam a madeira rústica, e sobre elas foram dispostos pratos de barro, copos de vidro grosso e talheres de metal que reluziam sob a luz filtrada pela cobertura improvisada. O cheiro da carne de bode assada no espeto misturava-se ao aroma da farofa temperada com cebola e coentro, enquanto panelas enormes de feijão tropeiro borbulhavam sobre o fogão a lenha. As crianças corriam entre as mesas, perseguindo galinhas e brincando de pega-pega, suas risadas ecoando pelo terreiro. Os homens, vestidos com suas melhores roupas de domingo, conversavam em pequenos grupos, discutindo sobre a seca que se anunciava, os preços do gado e as últimas novidades políticas que chegavam da capital. De vez em quando, alguém puxava o assunto da violência que graçava pela região, onde famílias inteiras se exterminavam por questões que, vistas de fora, pareciam banais, mas que no código de honra sertanejo assumiam proporções gigantescas. O batizado havia sido marcado para as 14 horas, quando o padre chegaria de Juazeiro para realizar a cerimônia. Padre Antônio era um homem idoso, de cabelos brancos e mãos trêmulas, que conhecia todas as famílias da região e já havia presenciado muitos conflitos que terminaram em tragédia. Ele costumava dizer que o sertão era uma terra abençoada por Deus, mas amaldiçoada pelo orgulho dos homens que a habitavam. Entre os convidados, destacavam-se os irmãos Nogueira. Antônio, o pai da criança, homem de 35 anos conhecido pela habilidade com o gado e pelo temperamento conciliador. José, de 42 anos, considerado o mais violento da família, que já havia matado 3 homens em duelos. Manuel, de 38 anos, quieto e observador, mas que, quando provocado, se transformava numa fera. João, de 29 anos, o caçula dos homens, alegre e brincalhão, mas que guardava no peito o mesmo orgulho dos irmãos mais velhos, e Pedro, de 45 anos, o primogênito que por direito deveria herdar a maior parte das terras do pai. As cunhadas também estavam presentes. Francisca, esposa de José, mulher de língua afiada que não levava desaforo para casa, Rosa, casada com Manuel, conhecida pela beleza e pela capacidade de apaziguar os ânimos quando os maridos se exaltavam.
e Conceição, esposa de João, jovem de apenas 19 anos, que ainda não havia se acostumado completamente aos costumes da família do marido. Os cunhados completavam o grupo. Severino, casado com Antônia Nogueira, homem forte como um touro e que trabalhava nas terras dos sogros. Raimundo, marido de Josefa, conhecido pela pontaria certeira com espingarda, e Damião, esposo de Teresa, que apesar de ser o mais novo da turma, já havia provado sua coragem em várias situações. Conforme as horas passavam e o sol subia no céu, o calor tornava-se quase insuportável. As mulheres abanavam-se com leques feitos de palha, enquanto os homens procuravam a sombra das árvores esparsas que cresciam no terreiro. Foi então que alguém sugeriu que começassem a servir a cachaça para refrescar os ânimos e animar a festa que se aproximava. A aguardente era produzida na própria fazenda, em um alambique de cobre que funcionava nos fundos da propriedade. O coronel Joaquim tinha orgulho da qualidade de sua pinga, que era conhecida em toda a região pela pureza e pelo sabor suave. Garrafas de vidro escuro, algumas ainda com o lacre de cera, foram trazidas da despensa e dispostas sobre as mesas. Ao lado delas, foram colocados copos de diversos tamanhos, alguns de vidro grosso, outros mais delicados, herdados da falecida esposa do coronel. O primeiro a se servir foi Pedro, o filho mais velho, que encheu um copo até a borda e o esvaziou de um só gole. Em seguida, serviu-se novamente e ofereceu a garrafa a José, que estava sentado ao seu lado. A conversa fluía tranquila, versando sobre os preparativos da festa e sobre as perspectivas para a próxima safra. Outros membros da família foram se aproximando da mesa onde estavam as bebidas, e logo pequenos grupos se formaram, cada um com sua garrafa e seus copos. Foi então que Manuel se aproximou do local onde estavam Pedro e José. Havia entre os três uma rivalidade antiga, alimentada por questões relacionadas à herança das terras do pai. Pedro, como primogênito, acreditava ter direito a uma parte maior da propriedade, enquanto José achava que sua contribuição para os negócios da família lhe dava o mesmo direito. Manuel, por sua vez, ressentia-se por ser sempre deixado de fora das decisões importantes, apesar de trabalhar tanto quanto os irmãos. A tensão entre eles era palpável, mas normalmente ficava encoberta pela necessidade de manter a unidade familiar. Naquele dia, entretanto, o calor excessivo, a proximidade do batizado e talvez algumas doses a mais de cachaça começaram a afrouxar as amarras que mantinham os conflitos sob controle. Manuel aproximou-se da mesa e pediu que José lhe servisse um copo de aguardente. José, que já estava visivelmente alterado pela bebida, pegou um copo que estava na mesa e o encheu sem muito cuidado, derramando parte da cachaça sobre a madeira. Era um copo que havia sido usado por outro parente minutos antes e ainda tinha marcas de lábios na borda. Quando Manuel viu o copo que lhe estava sendo oferecido, seu rosto mudou de expressão. As sobrancelhas se franziram e os olhos, até então tranquilos, assumiram um brilho perigoso. Na cultura sertaneja, servir bebida em copo usado era considerado uma ofensa grave, uma forma de mostrar desprezo pela pessoa que estava sendo servida. Era como dizer que ela não merecia um copo limpo, que sua dignidade valia menos que o trabalho de lavar uma louça. Durante alguns segundos, que pareceram eternos, Manuel olhou fixamente para o copo em suas mãos. Ao redor, as conversas continuavam animadas, as crianças brincavam e as mulheres iam e vinham da cozinha trazendo mais comida para as mesas. Ninguém havia notado o que acabara de acontecer, mas para Manuel, aquele gesto representava uma humilhação pública que não podia ser tolerada. A voz de Manuel cortou o ar como um chicote quando ele se dirigiu a José. Que história é essa de me servir resto de pinga num copo sujo, irmão? A pergunta foi feita num tom baixo, mas carregado de uma tensão que fez com que as conversas ao redor começassem a diminuir de intensidade. José, surpreso com a reação do irmão, tentou explicar que não havia sido por mal,
que apenas havia pegado o primeiro copo que viu sobre a mesa. Mas as explicações de José só serviram para irritar ainda mais Manuel, que interpretou as palavras do irmão como uma tentativa de fazer pouco caso de sua reclamação. Não vem com essa conversa mole, José, retrucou Manuel, elevando a voz. Tu sabe muito bem que homem nenhum serve resto de bebida para outro homem, a não ser que queira desrespeitar. A situação estava rapidamente saindo de controle. Pedro, que havia assistido a tudo em silêncio, tentou intervir, sugerindo que os dois se acalmassem e que José simplesmente servisse outro copo para Manuel. Mas sua interferência foi interpretada pelos outros dois como uma tentativa de minimizar o conflito, o que só aumentou a tensão. Foi então que José, com o orgulho ferido pela acusação de desrespeito, cometeu o erro fatal. Em vez de se desculpar e servir um novo copo, decidiu enfrentar o irmão. Se tu não gostou da pinga, é só não beber, disse ele, com uma arrogância que fez o sangue de Manuel ferver nas veias. Eu não sou empregado de ninguém aqui para ficar lavando copo. As palavras de José ecoaram pelo terreiro como um tiro, e subitamente todas as conversas cessaram. Os homens viraram-se para observar a discussão, enquanto as mulheres, pressentindo o perigo, começaram a se afastar discretamente. As crianças, percebendo a mudança no ambiente, pararam de brincar e se esconderam atrás das saias das mães. Manuel sentiu que todas as humilhações acumuladas ao longo dos anos, todas as vezes em que foi preterido pelos irmãos, todos os momentos em que sua opinião foi desprezada, estavam representados naquele copo sujo. Não era mais uma questão de louça ou de bebida, mas de respeito, de dignidade, de posição dentro da família. Então tu acha que eu tenho que aceitar qualquer coisa que tu me der, é isso? Perguntou Manuel, se levantando da cadeira onde estava sentado. Sua mão direita moveu-se instintivamente para a cintura, onde trazia sempre uma faca de cabo de osso, herança do avô. Tu pensa que sou menos homem que tu? José também se levantou, derrubando a cadeira no movimento brusco. Seus olhos estavam injetados de sangue, e as veias do pescoço saltavam sob a pele queimada pelo sol. Menos homem não sei, mas mais chorão tu é, respondeu ele, numa provocação calculada para levar o irmão ao limite, desde pequeno fazendo tempestade em copo d'água. Foi a gota d'água. Manuel não conseguiu mais se controlar e partiu para cima do irmão, gritando uma palavra que ficaria gravada para sempre na memória dos sobreviventes. Desgraçado! O punho fechado de Manuel encontrou o rosto de José com uma violência que ecoou como um tiro seco. José cambaleou para trás, bateu nas cadeiras e caiu sobre a mesa, derrubando pratos e copos num estrondo ensurdecedor. Imediatamente Pedro tentou separar os dois, mas Manuel, completamente fora de si, o empurrou com tamanha força que o irmão mais velho foi parar no chão. Ninguém se mete, berrou Manuel, puxando a faca da cintura num movimento fluido que mostrava anos de prática. A lâmina brilhou sob a luz do sol, e pela primeira vez naquela tarde, o cheiro do medo se espalhou pelo terreiro. José, com o nariz sangrando e o orgulho ferido, não pensou duas vezes antes de sacar também sua arma. Era um punhal de lâmina larga que ele sempre carregava consigo e que já havia sido usado em outras ocasiões quando sua honra foi questionada. «Vem, covarde!» desafiou ele, limpando o sangue do rosto com as costas da mão. «Vamos ver quem é mais homem aqui». O que aconteceu nos segundos seguintes foi como se o tempo tivesse parado e depois explodido numa fúria incontrolável. Manuel e José circulavam um ao redor do outro, facas em punho, como dois animais selvagens disputando o território. O terreiro, que momentos antes era palco de uma festa familiar, transformou-se numa arena mortal, onde gerações de rivalidade acumulada finalmente encontravam seu escape. Severino, cunhado da família e homem de temperamento forte, tentou se aproximar para apartar a briga, mas João, o caçula dos irmãos Nogueira, o impediu com um empurrão violento.
Deixa eles resolverem, gritou João, com os olhos brilhando de uma excitação doentia. Já estava na hora de saber quem manda nesta família. Suas palavras revelavam que o conflito entre Manuel e José era apenas a superfície de uma tensão muito mais profunda que corroía os alicerces da família há décadas. Pedro, tentando ainda exercer sua autoridade de primogênito, levantou-se do chão onde havia caído e avançou em direção aos dois irmãos que se enfrentavam. "Parem com essa loucura!" bradou ele. Mas sua voz foi abafada pelo som de metal, encontrando metal quando as lâminas de Manuel e José se chocaram pela primeira vez. Faíscas literalmente saltaram do encontro das facas, e o som metálico ecoou pelo terreiro como um sino, anunciando o início de uma guerra. Foi então que Antônio, o pai da criança que deveria ser batizada naquela tarde, cometeu o erro que transformaria uma briga entre dois homens numa carnificina familiar. Vendo Pedro tentando intervir, ele interpretou a ação do irmão mais velho como uma tentativa de proteger José, com quem Pedro sempre teve mais afinidade nos negócios da família. O ciúme e o ressentimento que Antônio nutria há anos explodiram de uma vez. "Claro, né, Pedro?" gritou Antônio, puxando uma pistola velha que trazia sempre no coldre de couro. "Tu sempre foi do lado do José. Agora vai defender ele contra o Manuel também?" A arma, uma Colt 38 herdada do pai, estava enferrujada e mal conservada, mas ainda assim mortal a curta distância. O cano tremulava na mão de Antônio, que havia bebido mais do que deveria. Pedro virou-se para o irmão com uma expressão de incredulidade no rosto. "Tu enlouqueceu, Antônio? Guarda essa arma antes que aconteça uma desgraça." Mas suas palavras só serviram para irritar ainda mais Antônio, que interpretou o tom autoritário do irmão como mais uma demonstração de superioridade que ele não estava disposto a aceitar. Enquanto isso, Manuel e José continuavam sua dança mortal no centro do terreiro. José, mais experiente em brigas, tentava manter distância e esperar o momento certo para desferir um golpe fatal. Manuel, mais jovem e ágil, investia com fúria, tentando superar a experiência do irmão com pura agressividade. As mulheres da família haviam se retirado para dentro das casas, mas seus gritos de desespero podiam ser ouvidos através das janelas e portas entreabertas. O primeiro sangue foi derramado quando a faca de José encontrou o braço esquerdo de Manuel, abrindo um corte profundo que fez o sangue jorrar sobre a terra seca. Manuel gritou de dor e raiva, mas não recuou. Ao contrário, a dor pareceu aumentar ainda mais sua fúria, e ele investiu contra José com renovada violência, conseguindo atingir o ombro do irmão com a ponta de sua lâmina. Foi nesse momento que Raimundo, cunhado da família e conhecido por sua habilidade com armas de fogo, decidiu intervir. Pegou uma espingarda de 2 canos que estava apoiada numa parede da casa e começou a caminhar em direção ao centro do conflito. Sua intenção inicial era apenas intimidar os brigões com a presença da arma, mas Damião, outro cunhado, interpretou o movimento como uma ameaça. "Tu vai atirar nos meus cunhados?" perguntou Damião, sacando também uma arma. Era um revólver pequeno, calibre 22, que ele usava para caçar passarinhos, mas que numa distância curta podia ser tão letal quanto qualquer outra arma. "Passa por cima do meu corpo primeiro." A situação estava completamente fora de controle. Em questão de minutos, uma briga entre 2 irmãos havia se transformado numa guerra civil familiar, onde cada membro escolhia seu lado baseado em antigas alianças e rivalidades. As divisões que sempre existiram na família Nogueira, mas que eram mantidas sob controle pela autoridade do patriarca, finalmente vieram à tona com toda sua força destrutiva. O coronel Joaquim, que havia assistido aos primeiros momentos da briga com uma mistura de incredulidade e raiva, finalmente decidiu agir. Aos 72 anos, sua voz ainda tinha autoridade suficiente para comandar respeito, e ele esperava que um grito seu fosse suficiente para parar a loucura que havia tomado conta de sua família. "Chega!" berrou ele, com uma voz que ecoou por todo o terreiro.
Eu sou o chefe desta família e ordeno que parem imediatamente. Mas o tempo em que a simples voz do patriarca era suficiente para controlar os impulsos de seus filhos já havia passado. A sede de sangue havia despertado e não havia mais volta. José, aproveitando a distração momentânea de Manuel causada pelo grito do pai, desferiu um golpe que abriu um corte profundo no peito do irmão. Manuel cambaleou, mas não caiu, e sua resposta foi ainda mais violenta. Num movimento desesperado, Manuel conseguiu agarrar José pelo braço e, usando toda a sua força, enterrou a faca no abdômen do irmão. José soltou um grito que parecia vir das profundezas do inferno, um som que congelou o sangue de todos os presentes. Seus olhos se arregalaram de surpresa e dor, e ele olhou para baixo, vendo sua própria vida escorrendo entre os dedos. "Tu me matou", murmurou José, mais surpreso que zangado. "Tu matou teu próprio irmão por causa de um copo." Suas pernas falharam, e ele caiu de joelhos na terra já manchada de sangue. Manuel, vendo o que havia feito, soltou a faca e recuou, com os olhos arregalados de horror. Por um momento, o terreiro ficou em silêncio total, como se todos estivessem processando a enormidade do que acabara de acontecer. Foi então que Pedro, num gesto instintivo de proteger o irmão ferido, se jogou sobre José para tentar estancar o sangramento. Mas Antônio, ainda com a pistola na mão e completamente fora de si, interpretou o movimento como um ataque. "Sai de cima dele!" gritou Antônio, apontando a arma para Pedro. "Tu não vais salvar esse desgraçado." "Tu endoidou de vez, Antônio!" respondeu Pedro, sem levantar os olhos de José, que estava perdendo sangue rapidamente. "Ele é nosso irmão!" Mas Antônio, com a mente nublada pela bebida e pela raiva, não conseguia mais pensar com clareza. Para ele, Pedro sempre havia sido o favorito do pai. Sempre havia recebido mais terras, mais respeito, mais oportunidades. Agora, vendo o irmão mais velho tentando salvar José, todos os ressentimentos de uma vida inteira explodiram de uma vez. O tiro ecoou pelo terreiro como um trovão, e Pedro caiu para o lado, com um buraco fumegante no peito. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do corpo batendo no chão e pelo choro desesperado das mulheres que assistiam à cena das janelas das casas. Antônio olhou para a arma em suas mãos, como se não conseguisse acreditar no que havia feito. Havia matado o próprio irmão, o primogênito da família, o homem que deveria herdar as terras do pai. Mas antes que pudesse processar completamente a enormidade de seu ato, João, o caçula, partiu para cima dele numa fúria cega. "Tu matou o Pedro!" gritou João, agarrando Antônio pelo pescoço. "Tu matou o nosso irmão!" Os dois rolaram pelo chão, lutando pelo controle da pistola. João era mais jovem e forte, mas Antônio lutava com o desespero de quem sabia que não tinha mais nada a perder. Durante a luta, a arma disparou novamente, e João soltou um gemido de dor. A bala havia atingido sua perna, quebrando o osso e fazendo-o desabar sobre Antônio. Aproveitando a vantagem momentânea, Antônio conseguiu se livrar do peso do irmão e ficou de pé, ainda com a pistola na mão. Foi então que Severino, o cunhado que havia tentado apartar a briga no início, decidiu que tinha que agir. Pegou uma foice que estava apoiada numa parede e avançou em direção a Antônio. "Tu já matou demais", disse ele, com a voz trêmula de raiva. "Agora é minha vez." Antônio virou-se para enfrentar Severino, mas sua arma estava sem munição. Num gesto desesperado, ele atirou a pistola vazia na cabeça do cunhado, que desviou e continuou avançando com a foice erguida. O golpe que Severino desferiu foi certeiro, atingindo Antônio no pescoço e decepando parcialmente sua cabeça. O sangue jorrou como uma fonte, manchando a terra seca num raio de vários metros. A morte de Antônio desencadeou uma fúria coletiva que varreu o terreiro como um furacão. Raimundo, vendo o cunhado morto, apontou sua espingarda para Severino e disparou os 2 canos quase simultaneamente. O impacto dos cartuchos atingiu Severino no peito, arremessando-o vários metros para trás.
Ele bateu numa parede de adobe com tanta força que rachou a construção e escorregou até o chão, deixando um rastro de sangue na parede. Damião, vendo Raimundo atirar em Severino, não pensou duas vezes antes de usar seu revólver. O primeiro tiro pegou Raimundo no estômago, fazendo-o dobrar sobre si mesmo. O segundo tiro atingiu suas costas quando ele tentava se arrastar para longe. Raimundo ainda tentou recarregar sua espingarda, mas suas mãos tremiam tanto que não conseguiu encaixar os cartuchos. Enquanto isso, Manuel, que havia ficado paralisado vendo o irmão José agonizar, finalmente reagiu ao ver a carnificina que se espalhava pelo terreiro. Pegou a faca que havia largado e partiu para cima de Damião, gritando como um possesso. Os dois se enfrentaram numa luta selvagem, rolando pela terra ensanguentada, cada um tentando enterrar sua lâmina no corpo do outro. Foi então que as mulheres da família, que até então haviam se mantido dentro das casas, começaram a sair para tentar salvar seus maridos e filhos. Francisca, esposa de José, correu em direção ao marido que ainda agonizava no chão. Rosa, mulher de Manuel, tentou separar o marido de Damião. Conceição, esposa de João, arrastava o marido ferido para longe da confusão, mas a presença das mulheres no terreiro só aumentou o caos. Francisca, ao ver o estado do marido, perdeu completamente o controle e pegou uma pedra do tamanho de um punho. Avançou em direção a Manuel, que ainda brigava com Damião, e atingiu-o na cabeça com toda a sua força. O golpe foi tão violento que Manuel desabou imediatamente, com o crânio rachado e o sangue escorrendo pelos cabelos. Rosa, vendo o marido caído, soltou um grito de desespero que ecoou por todo o vale. Pegou a faca que havia caído da mão de Manuel e, numa fúria cega, começou a golpear Francisca repetidamente. A cunhada tentou se defender, mas os golpes eram muitos e muito rápidos. Em questão de segundos, ela também jazia no chão, com múltiplos ferimentos que manchavam suas roupas de festa. O terror havia tomado conta do terreiro. Corpos se espalhavam pela terra ensanguentada, alguns já mortos, outros agonizando. Todos vítimas de uma violência que havia começado com uma discussão sobre um copo de cachaça e agora se espalhava como fogo em palha seca. As crianças da família, que no início da tarde brincavam alegremente entre as mesas da festa, agora se escondiam debaixo das camas, tremendo de medo ao ouvir os gritos e os tiros que vinham do terreiro. Algumas haviam presenciado a morte dos pais e ficaram traumatizadas para o resto da vida. Outras foram protegidas pelas avós e tias que as mantiveram longe da carnificina. O coronel Joaquim, que havia visto 4 de seus 8 filhos morrerem diante de seus olhos, finalmente conseguiu pegar sua velha espingarda de caça. Com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas, ele caminhou até o centro do terreiro, onde os últimos sobreviventes ainda se enfrentavam. Sua voz, quando ele falou, estava rouca de tanto gritar. "Acabou!" bradou ele, apontando a arma para o céu e disparando um tiro que ecoou por todo o vale. "Em nome de Deus, acabou!" Mas o som do tiro, em vez de assustar os brigões, pareceu despertar neles uma sede de sangue ainda maior. Damião, que havia conseguido se livrar de Manuel após a pedrada de Francisca, pegou uma espingarda que estava caída no chão e apontou para o velho coronel. "O senhor criou uma família de assassinos", gritou Damião, com os olhos injetados de sangue. "Agora vai colher o que plantou." O tiro pegou o coronel no peito, arremessando-o para trás. O patriarca da família Nogueira, o homem que havia construído um pequeno império no sertão baiano, caiu sobre a terra que havia herdado de seu pai, com os olhos ainda abertos, fitando o céu sem nuvens. A morte do coronel marcou o fim da carnificina. Os poucos sobreviventes, ao verem o patriarca morto, finalmente compreenderam a enormidade da tragédia que haviam causado. O terreiro, que pela manhã havia sido preparado para uma festa de batizado, agora parecia um campo de batalha, com corpos espalhados por toda parte e sangue encharcando a terra seca. Quando os vizinhos finalmente chegaram,
Atraídos pelos tiros e pelos gritos, encontraram um espetáculo que ficaria gravado para sempre em suas memórias. 17 membros da família Nogueira jaziam mortos no terreiro, vítimas de uma violência que havia começado com uma questão de orgulho e terminado com o extermínio quase completo de uma das famílias mais poderosas da região. O pequeno Sebastião, que deveria ter sido batizado naquela tarde, ficou órfão de pai e cresceu ouvindo a história de como sua família se exterminara por causa de um copo de cachaça. O padre Antônio, que chegou para realizar o batizado, encontrou apenas morte e desolação e passou o resto de sua vida rezando pelas almas dos mortos. A tragédia de Sobradinho entrou para a história do sertão baiano como um exemplo extremo de como o orgulho e a sede de vingança podem destruir famílias inteiras. Até hoje, quase 70 anos depois, os moradores mais velhos da região ainda contam a história do batizado do sangue, quando uma família inteira se destruiu por causa de uma ofensa que, vista de fora, parece absurda, mas que no código de honra sertanejo representava uma humilhação intolerável, e sempre terminam a narrativa com a mesma frase amarga: no sertão, até a pinga pode virar sentença de morte. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Sua curtida nos motiva a continuar contando essas histórias fascinantes. Se inscreva no canal. Não perca nenhuma das lendas, causos e histórias reais que marcaram o Brasil. Comente abaixo. O que você achou da atitude de tudo isso? Conhece outras histórias parecidas? Queremos saber sua opinião. Compartilhe. Espalhe esta história para que mais pessoas conheçam. Obrigado por fazer parte desta jornada. Até a próxima história.